Muito boa noite. Acho que, enfim, falo pelos dois. A gente agradece a presença de todos vocês aqui por terem vindo aqui e a gente também agradece a oportunidade de falar, nos manifestarmos na Bienal. Eu vou fazer uma rápida introdução, porque, enfim, é até arrogante querer apresentar os dois que estão do meu lado. Pode ser? É bem rápido. Bem, hoje é sexta-feira, o 5º dia útil do mês. A gente está aqui na Bienal, na Arena Sem Filtro. Mas, enfim, a gente vai falar sobre o quê nessas próximas 1 hora? Que nos... Lembrei. Através de uma música, aquela assim, vamos ver se vocês sabem, assim. Você vai rir sem perceber. A gente quer ter felicidade e a gente tenta. A gente quer ser feliz e a gente tenta. Mas vem cá, a gente precisa? Felicidade para quê? Por quê? Para quem? É aquele momento efêmero, é um estágio da vida, enfim, é sobre aquilo que acaba na quarta-feira de cinzas ou na morte. Mas existe só uma? Não dá para se colocar X ou S no final da palavra? Será que todo mundo que está aqui sente a mesma? Bem, como bem disse o escritor que fez o prefácio desse livro, o Clóvis de Barros Filhos, ele fala que para essa conversa ele sintetiza como a reunião dos tenores. Foram filósofos que se tornaram pops. Eles dissecaram a filosofia, enfim, tornando o que era raro um banquete farto para todos nós. Então, enfim, do meu lado, bem aqui, Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella. Bom, chega de enrolação. Que tal falar com a presença deles? Eu queria começar para iluminar o nosso debate. Eu queria que cada um rapidamente dissesse, enfim, da sua forma e também como fez no livro, o que significa felicidade para vocês. Uma coisa que a gente já fez no livro, mas só para ir introduzindo as pessoas que estão aqui e que não tiveram a oportunidade de ainda ler o livro. Cortella, eu começo com você. Você sabe que eu vou falar algo que não está no livro. Uau! Porque eu gosto de ser feliz fora dos livros também. Embora os livros tragam uma alegria imensa e também possibilidade de felicidade. Quando alguém me pergunta o que você acha que é felicidade, eu digo que é uma vibração intensa da vida, em que você percebe que naquele momento, que não é sempre, que não dura tanto, que não vai embora de vez, mas que vai e depois volta. Isto é, a felicidade como uma circunstância é um momento em que você percebe que a tua vida se completa naquele instante e que você até poderia deixar de viver. Não é que você deseje fazê-lo, mas você poderia deixar, porque a vida vibra, não é sempre, insisto, não é o tempo todo, não é de todos os modos, mas não é nunca. E eu quero contar algo, antes que o Pondé levante também a reflexão boa que faz, que talvez aquilo que mais esclarece para mim algo, durante anos meus filhos cresceram, vendo isso que eu vou contar agora, afixado do lado de fora da geladeira em casa. E agora os meus netos têm isso, que eu passei uma cópia para cada um. Eu gosto muito de história em quadrinhos, entre elas a história do Charlie Brown. Charlie Brown, como sabem, ele é a encarnação do derrotismo. Ele é a encarnação daquilo que é o desespero, da vida que não funciona, da existência que não faz sentido. Ele parece o Pondé, né? E é interessante, né? O Charlie Brown, ele tem, claro, com ele, um cachorro maravilhoso, que é, sem dúvida, todo mundo conhece, Snoopy, que além de tudo, sendo um Beagle, é uma animação, enfim. O Snoopy é tão animado que ele é capaz, já viram isso, de abraçar a si mesmo. Ele abraça às vezes a si e aí ele geme, faz né?
Pois bem, tem uma cena para mim inesquecível. Charlie Brown e Snoopy estão sentados na beira de um rio, ambos, com a perna para dentro, sem encostar na água. E o Charlie Brown, com aquele modo dele, sempre trágico, vira para o Snoopy e diz assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: mas todos os outros dias não. Olha só, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Por isso, é exatamente nesses outros dias que a gente não vai morrer que a gente pode sim construir aquele momento de felicidade que não é contínuo, não é permanente, não é persistente, mas quando vem, a gente abraça, cuida, segura, porque sabe que ele vai, mas volta. Obrigado. Para quem ainda... Eu já vou deixar o nosso Charlie Brown falar, mas para quem ainda não... Nosso Schopenhauer dos trópicos. Para quem ainda não leu o livro, eu queria dar um spoiler assim sobre o Cortella, sobre o que ele fala, o que é felicidade. Eu chamei intimamente, quando eu estava lendo, eu fiz exatamente nesse livro aqui, que é o meu, eu fiz algumas anotações em cima, e quando você dá esse episódio, eu botei assim, é a síndrome do Rapa, a ideia do valeu a pena. Eu queria que você contasse um episódio que você relata no livro, que para você poderia ter tudo acabado ali. Justamente, você falou agora da morte, teve um episódio de alguém te puxando a roupa, né? Sim, eu gosto disso. Pondé e eu somos avós, né? Nós temos netos. E, claro, temos um imenso apreço por isso. Nossos netos não são os mesmos, né? Mas nós temos cada um os nossos, né? E uma das coisas boas é que uma neta minha, que tem 6 anos de idade, quando ela tinha 4 anos, ela se chama Ana Luísa, ela mora em Florianópolis, ela gosta demais de vestidos de alcinha com um tecido mais floral. Isso é uma coisa mais simples. E um dia, eu que moro em São Paulo, estava andando com Cláudia, com quem eu sou casado, e aí eu vi na vitrine de uma loja um vestido como esse, do jeito que ela gosta, com um custo baixo e muito bonito, azul, cheio de flores brancas. E eu comprei para ela, e eu fui a Florianópolis fazer uma palestra, e a Ana Carolina, Carol, minha filha, avisou a Ana Luísa que eu tinha levado um presente para ela. Quando ela voltasse da escola, ela pegaria o presente. E foi maravilhoso, porque quando ela chegou, ela saiu do carro e veio correndo na minha direção e me escalou. Foi subindo por mim. Se você já foi escalado por uma criança, você faz ideia do que é emoção. E ela me escalou, claro que não só por causa do presente, mas também ele. E daí eu disse: eu trouxe um presente para você. E ela ficou numa alegria. Aí quando eu abri a caixa e ela viu, e eu conto isso no livro, viu aquele vestidinho, ela começou a correr pela casa e foi tirando o tênis, a meia, a roupa da escola, a calcinha, ficou pelada no meio da sala, pegou o vestido, pôs, veio na minha frente e fez assim. Naquela hora eu podia morrer. Eu não queria morrer, mas eu podia morrer. Isto é, eu estava pronto para algo que eu não gostaria que cessasse e que me deu uma completude imensa. E por isso, essa história, ela é boa demais. É uma experiência diferente para o Pondé. Lendo o livro, a gente acaba descobrindo que, enfim, pensar felicidade, tanto filosoficamente quanto, acho que, enfim, na vida diária, de outras formas, não era uma coisa que se estabelecia tão fácil para você, ou ao menos não era tão comum. Eu queria agora que você contasse um pouquinho para a gente como a felicidade se estabelece e como você pensa a felicidade. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, com o colega Mário Sérgio Cortella, e agradeço o convite da Bienal, da Planeta. Então, de fato, quando a Planeta falou para mim sobre a possibilidade de escrever um livro, fazer um evento que depois virou um livro, né, foi isso que aconteceu,
com o Karnal e o Cortella, eu de fato questionei, porque falei, a felicidade não é um tema que me interessa filosoficamente, nunca me interessou, né? Eu posso percorrer facilmente na história da filosofia formas distintas de felicidade. A história da filosofia, a filosofia nunca entendeu felicidade necessariamente como a gente entende hoje. Por exemplo, hoje se entende felicidade muito como realização de desejo, estar, ser capaz de usufruir do corpo, viver muito tempo, né? Mas aí a gente entrou na proposta e tal, e assim, o Karnal gosta de brincar comigo dizendo que eu sou o Schopenhauer brasileiro, né? Eu, na verdade, não sou o Schopenhauer brasileiro. Para começar, eu tenho filhos. Quem é de fato pessimista não os tem. Cria cachorros. Muito né? bom. Então, assim, o que acontece é que, por conta, principalmente de um livro que eu escrevi chamado Contra o Mundo Melhor, que é um livro cético e trágico, é um livro que eu critico, na verdade, modinhas de deixar o mundo melhor. O que acontece é que, por exemplo, quando a gente vai refletir sobre felicidade, uma das coisas que mais deixa as pessoas infelizes é a obsessão pela felicidade hoje em dia. Mas não tenha dúvida, né? Uma das coisas que faz mais mal a filhos é a obsessão dos pais em controlá-los. Não tenha dúvida. Mas, ao mesmo tempo, dizer que você vai deixar os filhos completamente sozinhos e livres também não funciona. Então, a brincadeira do Mário Sérgio Cortella, do Charlie Brown, essa é nova, né? E a já clássica do Karnal sobre Schopenhauer advém um pouco do fato de que eu problematizo as questões sem me preocupar com a felicidade ou com a alegria ou qualquer coisa que seja. Mas, assim, se você respondendo a pergunta que você fez ao Cortella, assim, o que eu entendo por felicidade, eu tenho vários momentos na vida em que eu reconheço a felicidade. Normalmente são momentos em que eu tenho a impressão que é a presença da graça que está presente, né? Que tem uma certa percepção da leveza da vida, de que as coisas fazem sentido, de que elas funcionam. Eu tenho uma compreensão de sentido na vida como alguma coisa que você faz na prática, concretamente, no dia a dia, não a partir de uma teoria. Mas tem duas coisas que eu desenvolvo do livro vinculados à felicidade. Uma é a ideia de coragem. Eu acho que é necessário coragem para você atingir uma certa felicidade. Felicidade é aquele tipo de coisa que, em filosofia, se você perguntar o que é, atrapalha às vezes. Tem um certo entendimento intuitivo do que é felicidade, né? A primeira eu diria que é coragem, e a segunda eu diria que uma das coisas que pode fazer você feliz na vida é pessoas à sua volta que tenham misericórdia por você, que lhe ajude, que seja generoso. Então, eu acho que felicidade é uma experiência basicamente dependente dos outros que estão perto de você. Cortella, o Pondé acaba falando isso no livro, e eu vou até ler, enfim, tinha separado aqui, mas ser feliz é tão obrigatório que ninguém mais pensa em ser feliz, mas apenas em aparentar essa felicidade, o que é uma percepção fina, curiosa e muito perspicaz sobre o nosso mundo. É de fato obrigatório ser feliz? O Pondé levanta isso muito bem. Eu brincava há pouco que ele era o Charlie Brown, não é, né? Ele é o Linus, né? Que é mais inteligente, mais voltado para a música sinfônica, né? Isso aí sim, aí encaixa. Mas uma das coisas boas é que quando o Pondé diz que há essa obsessão, né, pela felicidade, quase que uma felicitolatria, né, um desespero pela felicidade, eu acho que isso é adoecimento. É um adoecimento. Afinal de contas, felicidade não é o lugar onde você chega. Felicidade é uma circunstância que não é sempre. Eu brincava, inclusive isso veio no livro, algo especial, né? Uma pessoa que for feliz o tempo todo, ela não é feliz, ela é tonta. Certo? Porque o mundo tem encrenca, tem dificuldade, tem turbulência, tem problema. Alguém feliz de modo contínuo ainda não entendeu direito o que é que significa a vida. Se aproxima muito mais de Cândido, do Voltaire, né? Que é aquela personagem que, em meio a uma batalha
2 exércitos se digladiando, se matando, e ele andando pelo meio, sorrindo, dizendo, nossa, eu estou no melhor dos mundos. Isso é idiotice, né? É outra perspectiva. Por isso, a percepção colocada pelo, né, grande movimento que a filosofia carrega nessa direção, e o Pondé tem razão, o tema da felicidade interessou pouco a filosofia, inclusive porque ele é muito abstrato, né? É muito mais o tema da virtude que interessou a filosofia, como a coragem, né, como a decência, como a capacidade, né, de reciprocidade. Mas há algo que é concreto, eu não queria perder a chance. Muita gente aqui sabe que um grande pensador do norte da África, no século V, foi Agostinho, chamado pelos católicos, anglicanos e ortodoxos de Santo Agostinho. E Agostinho tem uma expressão, eu vou dizê-la 2 vezes porque ela nos aclarece bastante. Ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Isto é, não basta você lamber o desenho de um pão para que a tua fome desapareça. E nós temos hoje muitos desenhos, muitas imagens, muitas representações do que é ser feliz por um carro, uma propriedade, um lugar, uma viagem, né, uma condição externa. E muita gente se contenta com a imagem e, ao lamber a imagem, não será feliz, porque ela é insossa, né, ela não tem aquilo que de fato é o pão. Por isso, acho, né, que o tema importa, mas não pode, e nisso o Pondé está absolutamente correto, ter nele uma obsessão. Afinal de contas, quem é que não quer ter momentos em que a vida vibra? Mas nenhum e nenhuma de nós consegue que isso seja um estado contínuo. Por último, sempre digo, quem disser um dia eu vou ser feliz, não será. Porque a felicidade não é um ponto futuro. Ela é uma circunstância que pode estar passando, inclusive, né, ao teu lado. E aí você pode observá-la ou distrair-se em relação a ela. Daí a importância, né, desse diálogo que o Karnal, o Pondé e eu fazemos, de não admitir que a felicidade seja colocada como um exclusivo ideal romântico, inatingível e, por isso, como lembrou o Pondé no ponto de partida, muito desejável. Já que a gente está... Já que abriu espaço para a gente falar sobre isso, eu lembro de há quase um mês eu vi uma entrevista da Maria Bethânia e ela dizia assim, felicidade, felicidade, felicidade não há. O que existe é coragem e alegria. Enfim, foi uma coisa que vocês acabaram agora introduzindo. Quem vem primeiro, no caso, para se ter felicidade? Eu acho que o Pondé disseca mais isso. Quem vem primeiro? A felicidade ou coragem? Coragem ou alegria? O ovo ou a galinha? Sabe, quando a gente pergunta quem nasce primeiro, ovo ou galinha, a gente nunca responde, né? Mas, assim, eu diria, a experiência de alegria como fruto de eventos que podem acontecer, inclusive, quando você não espera, quando alguém lhe dá a mão numa situação em que você não esperava, né? Ou quando acontece, te convidam para um trabalho que você não esperava, ou quando você gosta de alguém e descobre que esse alguém também gosta de você, sei lá, eventos assim. Do ponto de vista da construção cotidiana, que é o que eu estava pensando quando falei isso no livro, sobre coragem, do ponto de vista da construção cotidiana, eu acho que a noção de felicidade que se dá ao longo do tempo, ela depende de coragem antes. Depende de coragem, né? No sentido de que... Com isso eu não quero dizer que alguém que pratica covardia ao longo da vida não possa ter momentos de alegria. O que eu quero dizer é que me parece necessário para uma felicidade compreendida como... Eu entendo felicidade, vou dar uma definição meio básica. Assim, eu entendo felicidade como 2 tipos de experiência, tá? No âmbito da sensação, que a gente, filosofia, chama estética, não é arte, sensação, que é felicidade quando
você está com alguém que você gosta. Felicidade quando você ganha alguma coisa que você quer. Felicidade quando reconhecem em você algum tipo de valor. E eu entendo que também existe uma experiência de felicidade que é um pouco mais complexa, depende um pouco mais de maturidade. Eu acho a nossa época muito pouco madura. Eu acho que a gente vive numa época em que o projeto é um pouco chegar aos 60 com cabeça de 20, então ser uma espécie de retardado mental alegre aos 60 anos, certo? Mas, assim, eu entendo que a felicidade, de uma forma um pouco mais longa, duradoura, depende da experiência de sentido, é isso que eu queria dizer. Então, eu acho que há uma felicidade associada a sensações e uma felicidade associada a sentido, a você conseguir perceber que sua vida faz sentido, a relação que você tem com as pessoas tem sentido. Para este segundo tipo de felicidade, me parece importante uma razoável dose de coragem, inclusive para conter os impulsos de felicidade efêmera que você pode ter no caminho. E é uma coisa que você trabalha no livro, assim, dar sentido ao que está fazendo, dar sentido à vida. Cortella, rapidamente. Sim, o que o Pondé traz, quando ele falava na primeira intervenção, de que num estado mais feliz, ele quase que sentiria o que se chama de graça. Vocês sabem que a palavra graça é uma palavra latina, mas a palavra grega para ela é caris. Caris, da onde vem carisma, caristia, no sentido de eucaristia, isto é, de bênção, não carestia, né, mas de benção, de proteção. E é interessante porque ao falar agora, Pondé, eu me lembrei exatamente disso. Como que felicidade, em grande medida, ela está ligada à ideia de gratuidade. Não de ser grato apenas e nem de ser de graça, mas aquilo que não era necessário. Por exemplo, uma criança que corre e rouba um beijo teu, te dá um beijo estalado no rosto e sai correndo. Um time vai e faz 3 num time de São Paulo, certo? Dá uma alegria imensa em relação... Ele não é palmeirense. A capacidade de você encontrar uma condição que te agrada num determinado momento. Você está procurando um livro aqui na Bienal, durante semanas você pensou em vir e você o acha. Claro que aquele é só um instante, mas como a vida, de fato, ela é feita de instantes, não há outra possibilidade do tempo não ser assim, né, trabalhado. Acho que, nesse sentido, claro que a coragem está em não desperdiçar o instante. É preciso ter coragem, ou seja, não ser covarde para achar, eu não consigo, não dá. Esse instante que vem, ele tem que ser apropriado, tem que ser capturado e, como eu dizia, tem que ser cuidado também. Tem gente aqui desde 1h da tarde para essa mesa. Então, eu queria abrir para 2 perguntas iniciais da plateia. Vamos lá? Aqui. Eu tenho que ser justo para você, já fica aqui. Vamos começar os 2. Pode ser? E daqui a pouco eu retorno para vocês. Vamos ficar fazendo essa dobradinha. Vamos lá. Alô? Boa tarde. Queria agradecer o serviço que vocês 2 fazem de passar a reflexão, a informação de uma forma desmistificada. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que o ser humano, nós fomos ensinados a colocar um alvo na felicidade. Quando você se formar na faculdade, você vai ser feliz. Quando você se casar, você vai ser feliz. Para a mulher tem um peso a mais, quando você tiver filho, você vai ser feliz. Somente assim você vai ser feliz. E tem pessoas que se formam na faculdade e odiaram fazer aquela faculdade. São profissionais muito ruins porque não estão felizes fazendo aquilo que estão fazendo. Tem pessoas que tiveram filhos e não estavam preparadas para aquilo. Aquelas crianças não foram desejadas ou amadas ou pensadas. O casamento está um inferno a 2, mas aí quando chega alguém em casa, mostra o álbum do casamento. Então a minha pergunta é, como fazer no pós-felicidade?
a felicidade, essa manutenção da felicidade real e o que as pessoas vivem, que não é a felicidade que elas pensavam que ia ser. Não sei se eu me expliquei bem. Obrigada. Seu nome? Meu nome é Bianca. Bianca, vamos logo para ele, depois a gente responde. Boa noite. Obrigado. Meu nome é Otávio. Eu queria fazer uma pergunta, tipo, a insatisfação constante gera infelicidade ou é a infelicidade? E eu queria agradecer esse momento e também espero que, como muitos filósofos entraram no meu livro de história e de filosofia, os senhores e o Karnal, que não está aqui presente, entrem no livro de filosofia e de história da minha filha, do meu filho, das futuras gerações, desse que está aqui sentadinho. Eu espero que os senhores entrem porque, como ela disse, é uma informação muito clara, muito bom trazer o que os senhores trazem. Boa noite. Quem começa? Posso começar. Começando pela primeira questão, é aí que está. Você pode se dedicar a vida inteira a alguma coisa e, no final da vida, perceber que você se dedicou, mas não queria. O problema todo é que a gente não sabe o que vai querer quando tiver 50 anos. Ou você pode resolver chutar o balde e não fazer nada do que os outros acham que é normal, e chegar aos 50 anos e ter que ficar mentindo para lidar com a própria depressão, só porque você escolheu não fazer o que os outros queriam, entende? Quer dizer, é claro que tem gente que fala que se você não tiver filho em sendo mulher, você não é feliz. E tem muita mulher que não tem filho e é feliz. Mas tem muita mulher que tem filho e é feliz. Então, a minha preocupação também é que a gente não faça um menos um e ache, como se a gente estivesse nos anos 60, que só sendo contra tudo que os outros acham, entre aspas, normal, é que você vai encontrar felicidade, porque não vai. Essa é a questão. Quer dizer, veja, eu tenho uma experiência pessoal de vida que é a seguinte: eu, num dado momento, eu decidi ser médico para ser filósofo. Todo mundo achava que eu era louco, que eu tinha filho e era casado. Se eu fosse médico hoje, é razoável imaginar que eu seria menos feliz do que eu sou, porque eu sou feliz fazendo o trabalho que eu faço. Eu acho que no mundo que a gente vive, aí eu me refiro ao mundo social histórico, a experiência de felicidade compreendida como sentido e como satisfação é muito dependente do âmbito do trabalho, porque a gente passa muito tempo trabalhando. E é claro que muitas vezes, muita gente não consegue trabalhar em coisas que lhe façam sentido. Portanto, a experiência de infelicidade é um pouco epidêmica nesse sentido, já que muita gente não consegue trabalhar naquilo que faz sentido para ela. E hoje em dia a gente passa grande parte do tempo trabalhando. Aí eu entendo que existe a vida afetiva, é um outro âmbito onde você tem felicidade, o tal do casamento, né? E a vida afetiva é uma vida onde você também precisa de coragem. Seja para resolver se separar quando está com medo, ou seja para resolver que você acha que vale a pena continuar, mesmo quando você está com medo que não dê certo. E depois dá. Então, não tem fórmula. Esse fato que não tem fórmula, que às vezes parece nos colocar numa situação meio desencontrada ou confusa. Você pode provavelmente se manter casado e ser infeliz, como você pode também, de repente, se separar no começo. Tá? Sabe, tem uma piada que se fala assim, o cara fala assim, quando ele vai numa festa, ele está casado, e aí as mulheres todas dão em cima dele. Aí ele se separa, vai sozinho, estão todas acompanhadas. Certo? Eu acho que essa piada idiota, ela traz à tona muito esse tipo de situação em que a gente não consegue fazer a fórmula. Não há dúvida que... Só que o que eu acho é o seguinte, os esquemas que historicamente não são colocados como formas normais de vida, casar, ter filhos, trabalhar, pagar contas, isso não é necessariamente responsável por você ser feliz. Isso é responsável por dar continuidade à vida. Porque uma mãe e um pai podem resolver ser muito feliz
e ferrar os filhos porque estavam querendo ser felizes e só se divertir o tempo inteiro. Com relação à satisfação e insatisfação, eu tenho a impressão que... vou dar um exemplo concreto. Eu acho que a ideia de definir a vida como prosperidade contínua, como alguns entendem hoje, ser feliz é ter prosperidade contínua, eu acho que é uma boa chave para você ser bem feliz. Então, a busca de satisfação contínua me parece que produz infelicidade, sim. A capacidade de lidar com a possibilidade que nem sempre você está satisfeito pode, num arco de tempo, deixar você um pouco mais feliz, porque você percebe que você superou certas dificuldades, entende? Eu acho que o imediatismo em relação à felicidade é uma fórmula mortal. O imediatismo. Fora a felicidade que eu falava que acontece como graça, que o Cortella acabou de aprofundar, essa felicidade um pouco mais contínua, né, ligada ao cotidiano, eu acho que o imediatismo normalmente atrapalha você conseguir perceber que, por exemplo, você está feliz ao longo de 20 anos com a vida que você fez, com as pessoas que estão à sua volta, com as decisões que você tomou. Então, se infelicidade é insatisfação, eu acho que uma das melhores formas de você ser insatisfeito é você ficar se perguntando o tempo inteiro se você está satisfeito com as coisas. Existe uma insatisfação. Existe uma insatisfação negativa, que é da tristeza, da chateação, do resmungo. Mas existe uma insatisfação positiva, que é quando você não se conforma, quando você não se acomoda, quando você não fica estagnado. Eu dou um exemplo e vou retomá-lo. A água que está nesse copo, ela está conformada, isto é, ela está aprisionada pela forma do copo. Ela está satisfeita, para usar um conceito da física antiga. Ela só conseguirá não ficar podre, que a água parada fede e fica podre, se ela for capaz de transbordar, de sair da borda. A insatisfação positiva é aquela que nos faz sair da borda, isto é, ultrapassar aquilo que nos retém, nos aprisiona. Por isso, no meu entender, existe sim uma insatisfação positiva, não é só positiva, mas há uma delas que o é, que é quando você quer mais e melhor conhecimento, mais e melhor capacidade, mais e melhor afeto. Por isso, a satisfação por completo, ela é muito perigosa, porque ela acomoda, relaxa, distrai. Em relação à questão da autenticidade, isto é, como é que eu sou autêntico? Eu até dobrei aqui de propósito. Eu faço algo que eu já relatei em livro. Todo final de ano, do dia 30 para o dia 31 de dezembro, que de 31 para 1º, nem sempre a gente está sóbrio, né? Mas de 30 para 31, todos os anos, eu pego uma folha de papel sulfite e dobro ao meio, como eu acabei de fazer com essa, e faço 2 colunas. Numa das colunas do lado de cá, eu escrevo no alto, apesar de. E na outra coluna eu escrevo por causa de. E aí eu começo a pensar algumas coisas da minha vida. Exemplo, eu continuo sendo professor, apesar do salário, apesar da dificuldade, apesar do ministério, apesar... Isso é uma coisa. Então, isso é apesar. Aí eu vou lá, eu continuo sendo professor por causa da tarefa, por causa da minha convicção política, por causa do meu modo de afeto. Outra coisa, eu continuo casado com Cláudia, apesar das discussões, apesar da dificuldade, apesar de eventual travamento. Na outra coluna, eu continuo casado com Cláudia porque eu a amo, porque ela é uma ótima parceira de vida, porque ela é uma pessoa muito inteligente. Agora, por que eu estou te contando isso? Porque quando a coluna dos apesares fica maior em número de itens do que a dos por causa, isto é, quando os senões ultrapassam as razões, está na hora de largar.
largar a tarefa, largar a pessoa, largar o projeto, largar a convivência. A vida precisa ser dirigida pelos nossos por causa e não pelos nossos apesar de. Não é que os apesar de não existam, mas o que tem que nos dirigir são as razões e não os senões. O que vai ter de gente fazendo esse papel dia 30, hein? Mas vamos lá, eu acho que a gente chamou esse assunto para cá e eu não tinha como deixar de falar, e aí por isso tem que me concentrar para ler, porque, enfim. Segundo uma pesquisa feita recentemente, saiu dia 29 de agosto, agora, pelo Ibope, no Brasil a depressão atinge 5,8% da população, o que está acima da média estipulada pela OMS, que estipula 4,4% como média global. Sendo mais preciso, transpassando essa porcentagem a pessoas, o Brasil se tem um diagnóstico no Brasil a cada ano de 2 milhões de pessoas com depressão. E como a Arena Sem Filtro é uma arena que, enfim, claro, temos todas as pessoas, todas as gentes aqui, mas ela tem um gancho que é voltado mais para o jovem, não tem como deixar de falar. No Brasil, a cada 5 jovens, 1 vai ter depressão. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: qual é a relação que vocês veem com o aumento da carga destinada à interpretação sobre o que é felicidade através das redes sociais? E tem uma coisa interessante no livro, e que o Pondé fala, e que, enfim, eu até peguei. Ser feliz é tão obrigatório que ninguém mais pensa em ser feliz, mas aparentar a felicidade. E vocês falam muito bem disso, as aparências, né? O ser bonzinho que você critica, você tem que ser sempre bom. Nas redes sociais nós aprendemos que todos somos bons, que todos somos felizes. De que forma isso acarreta um problema tão sério, tão grave como a depressão? Qual é a relação que vocês veem? Nem tudo é depressão. E nem tudo não é. Eu participei de um documentário que deve entrar essa semana, né, no circuito chamado Depressão Não é Frescura. Porque muitas vezes se entende que algumas pessoas que de fato têm depressão, que elas estão simulando, ou elas se acovardaram, ou aquilo é frescura. E não é sempre assim. Mas não é o tempo todo, em relação a todas as pessoas. Muito do que alguns identificam como depressão, especialmente, né, em pessoas com menos idade, às vezes é a ausência de projeto, a incapacidade de tomar uma decisão por si mesma ou por si mesmo, a dificuldade da autonomia. E tem muitos que é depressão. Eu não faço uma conexão entre depressão e felicidade por uma razão. O contrário de depressão não é alegria. O contrário de depressão é vitalidade. Uma pessoa que está com depressão, ela não está triste, ela está desvitalizada, o que é outra coisa. Ela não quer levantar, ela quer morrer, ela não quer ter projeto. Nesse sentido, não dá para dizer, bom, se eu não tiver depressão, então eu preciso ser feliz. Aliás, a frase que alguns usam para quem tem depressão, poxa, mas você tem tudo para ser feliz, né? Você é bem casada ou bem casado, né? Você tem vários filhos, você tem um bom trabalho. A pessoa diz, não é por isso que eu estou com depressão. Claro, se você imaginar, a oposição não é entre depressão e felicidade. Uma pessoa com depressão, no sentido médico, inclusive, do termo, é alguém que perdeu vitalidade. É uma questão neuroquímica também, que precisa ser lidada. Nesse sentido, mais ou menos como na escola, que também é a nossa área, dado que ambos somos docentes, a temática do distúrbio de déficit de atenção, em que muitas vezes se medicaliza e se dá medicamento porque o menino está distraído, e às vezes é porque a escola não é interessante, e às vezes ele está distraído porque ele é vagabundo. Não adianta dar para ele um medicamento que vai fazer, porque ninguém tem um medicamento para não ficar vagabundo. É alguém que não quer fazer, não quer estudar, porque é folgado mesmo, certo? Ora, e outras vezes não, ele tem um distúrbio de déficit de atenção.
Então, essa separação ainda não é nítida. Por último, é muito preocupante isso, porque hoje eu vejo uma parte das pessoas com menos idade, não vejo isso nos meus filhos mais, porque o mais novo, né, tem 37 anos, mas eles passaram também, né, por alguns movimentos, em que, por exemplo, a pessoa vai sair hoje à noite, que é uma sexta-feira, vai sair numa balada, aí ela vai num esquenta, e aí ela bebe, especialmente vodka, né, que é algo que entrou num circuito, ou agora a moda do gin, e aí ela fica no estado de euforia, e como ela quer dançar até se acabar, quer transar, quer beijar, ela começa a usar algumas coisas que dão turbinamento, né, e usa energético, usa algum tipo de fármaco. Quando dá 4 da manhã, ela tá assim, ó, na hora que vai deitar não consegue. O que ela faz? Toma o remédio da mãe dela para dormir. E aí dá uma caída. No outro dia levanta outra vez. No outro dia cai. Acelera e freia, nem motor aguenta. Acelera e freia, nem motor aguenta. É necessário desenvolver um pouco mais da calma. Nós vamos acalmar um pouco o nosso ritmo de vivência. Não é acalmar só o ritmo de trabalho, de dedicação, de vivência no dia a dia. Porque, do contrário, logo nós vamos fazer uma classificação coletiva. Todo mundo vai ter algo que vai ser um distúrbio, que a gente vai dizer, é por isso que eu não sou feliz, é por isso que a vida não dá certo. Às vezes é, mas não é sempre. Pondé. Olha, essa temática da mentira social eu discuto bastante, né? Eu acho que não tem como medir isso, é uma afirmação quase poética. Isso é uma coisa que você fala no livro. Eu acho que se mente hoje muito mais do que no passado. No futuro, quando os historiadores olharem para a nossa época, uma das coisas que eles vão dizer é que naquela época se mentia muito. E eu acho que, entre várias causas, a gente tem uma. Uma é a ferramenta das redes sociais mesmo. As redes sociais produzem mentira. Elas produzem mentira, uma parte delas. Assim, isso é uma... Você tem literatura sobre isso, que diz que, por exemplo, ferramentas como Instagram, como Facebook, ela produz mentira. Você fala coisas sobre o que você não sabe, emite opiniões de temas que você absolutamente domina. No Instagram você bate a foto, a mulher bate a foto com o marido cozinhando, tá tudo bem. Mas, no entanto, a pergunta que as mulheres mais fazem no Google é: 1, como saber se o meu marido é gay? 2, como saber se ele tem uma amante? Certo? Então, se está tudo tão bem no Instagram, por que as mulheres perguntam isso no Google? É pelo seguinte, porque no Instagram você mente, você edita a sua vida, você compete para fazer com que a outra ou o outro pense que você é mais feliz do que ela. Isso acontece mesmo, né? Enquanto que no Google, o Google é um buscador. Diante do buscador, você não pode mentir, porque se você mentir, como que você mente para o Waze? Você mentir para o Waze, ele te leva para o lugar errado. O Waze é um buscador de rotas. O Google é um buscador de informações. Então, no avanço do estudo da data science, dos rastros, que hoje é um tema que a mim me interessa muito e é um tema super pungente, a gente percebe, por exemplo, você quer saber o que os seres humanos andam de fato preocupados? Os algoritmos que leem buscadores sabem. Você quer saber sobre o que as pessoas gostam de mentir? Os algoritmos que leem fotos postadas, Instagram e Facebook sabem. Então, quando eu falo que eu tenho uma intuição, porque não dá para medir isso, mas no caso dos rastros em redes sociais, dá para medir, num certo sentido. Mente-se muito no Instagram e no Facebook, e no buscador você não tem como medir. Os homens continuam obcecados pela mesma coisa no Google: como fazer meu pinto ficar maior. Certo? Então, assim, eu tenho uma impressão que há muita mentira, inclusive em relação aos jovens. Os jovens hoje... Eu sou professor de graduação até hoje, né? Eu deixei a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, porque eu não aguentava mais a CAPES. Mandei a CAPES tomar naquele lugar
e abri um laboratório na PUC para fazer pesquisa livre, porque eu não aguentava mais os burocratas do MEC. Eu queria que fechasse o MEC. Já escrevi isso várias vezes, né? Então, assim, por outro lado, eu continuo dando aula de graduação. Eu gosto de dar aula de graduação, apesar de que hoje eu dou só uma manhã, porque não tenho tempo. Eu dou aula de graduação há uns 23 anos, mais ou menos. E como eu sempre digo, o professor de graduação, a cada ano ele está mais velho. O aluno tem sempre a mesma idade, né? Ele tem sempre 18, 19, 20 anos. Então, se você soma, isso é uma mera impressão minha, uma experiência, não uma impressão, somado à literatura especializada, os jovens estão, de fato, mais inseguros, menos resilientes, com mais medo, têm dificuldade de fazer avaliação, passa mal em avaliação, faz perguntas do tipo, mas se eu ler Macbeth do Shakespeare, isso não vai me causar um trauma? Existe, então, aparentemente, mais do que aparentemente, porque isso não é mera opinião minha, e eu vejo isso em sala de aula, mas não é mera opinião minha, os Estados Unidos está muito avançado nessas pesquisas, os jovens, aparentemente, entram na universidade mais imaturos, com mais casos de depressão, de melancolia, de insegurança. Então, você pode resolver dizer por aí que os jovens hoje são mais evoluídos, mas você vai estar só mentindo. Isso não existe, né? Existe um grau de insegurança, de alta medicação, e eu termino dizendo um exemplo. Alguns meses atrás, eu estava na bancada do Jornal da Cultura, que eu soube segunda-feira, estamos nós dois, né, no Jornal da Cultura, na próxima segunda, Eu estava na bancada do Jornal da Cultura e saiu uma pesquisa na América Latina sobre jovens, inclusive o Brasil, e nessa pesquisa apontava-se o mesmo traço que você encontra nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, maior número de deprimidos, maior medicação, maior dificuldade em sala de aula, mais insegurança. E aí a pesquisa avança e pergunta para os jovens. Aí vem a mentira, que eu acho. A pesquisa vem e pergunta para os jovens, qual a causa da sua insegurança, da sua depressão? Respostas, aquecimento global. Eu não acredito. Eu não acredito que ninguém deprima por aquecimento global. Apesar do assunto ser sério, não é isso que eu estou dizendo. Ninguém deprime, certo? Desigualdade social, também não acredito, a não ser que seja você que sofre, certo? E esteja numa situação muito difícil. Os jovens deprimem família disfuncional, sofrimento com os amigos, redes sociais, porque teu amigo e tua amiga tem muito mais seguidor que você, e você é um fudido que ninguém te segue, certo? É isso que faz deprimir. Onde está a mentira? A mentira aparece numa pesquisa em que eu quero dizer que a minha depressão é, na verdade, um statement contra o mundo injusto. Isso é mentira. E se você deixa os jovens acreditar nessa mentira, você, na verdade, só está pondo mais uma camada em cima de um profundo desconhecimento de si mesmo, né? Ainda sobre a participação efetiva dos jovens nas redes sociais e como a gente atribui, né, tem-se a prerrogativa de que felicidade é sempre uma coisa que você consegue a partir do olhar do outro. Tem uma coisa que até quis abrir o livro, está aqui na folha, no roteiro, mas eu quis abrir o livro, que é o terceiro tenor desse livro, que não está aqui, mas ele fala sobre: a felicidade não pode depender do número de estrelas que um crítico dá ao seu livro ou do número de obras vendidas. Ela tem que ser muito mais do que isso, senão, como diz Marco Aurélio, a felicidade é do outro e não a minha. A gente, quando pensa em felicidade, a gente acaba teorizando muito e a gente traça frases feitas que circulam dizendo assim, como você consegue obter, como é que você chega à felicidade. Mas o que a gente acaba esquecendo é de fazer alguns recortes que são importantes, que são necessários. Recorte de gênero, recorte de raça, um recorte social. Muitas vezes, o que é felicidade para quem mora num bairro nobre de uma cidade como o Rio de Janeiro não é o mesmo que é o que é felicidade para quem mora nas favelas e periferias do Brasil e também do Rio de Janeiro. Para quem mora, e isso é lugar quase que de fala, porque eu, enquanto jovem, jornalista, comunicador e morador da Rocinha.
Muitas vezes eu decidi pensar como eu vou ficar vivo do que como vou ser feliz. Eu queria que vocês agora, e não é uma realidade que é só a minha, né? E de várias pessoas no nosso país. Eu queria que vocês agora explicassem assim, como é que vocês lidam com essas questões em um contexto de desigualdade e violência tão presente no nosso dia a dia. Será que é possível ser feliz num campo de concentração? Né? Por exemplo, o Pondé, que tem ascendência judaica, que é judeu, né? Que inclusive fez seu pós-doutorado e algumas coisas em Israel. Né? E, portanto, tem experiência também de convivência. E eu que sou italiano, né? E que vivi no Brasil pós-guerra, pós-segunda guerra, sem que houvesse uma marca tão negativa quanto que aconteceu em relação ao judaísmo. Se a gente pega coisas que são muito fortes, como, por exemplo, um filme antigo, quem tem mais idade aqui talvez tenha assistido, que é A Vida é Bela, que vai falar do pai que tenta impedir que o menino sofra, né, inutilmente numa situação de aprisionamento. Será que nessas prisões que a gente vê no Brasil, nos hospitais cheios de desvalidos, nas pessoas que estão na absoluta miséria, é possível ser feliz? É possível ser feliz tanto quanto em qualquer outro lugar. Só que não se será de modo contínuo, direto, persistente. Há momentos em que ela vem. Você pode ter alguém, como é uma frase antiga, em que se diria, olha só, hein, essa pessoa tão rica, né, mas a única coisa que ela tem é dinheiro. Que pena, né? Nesse sentido, a perspectiva de algo... Eu sou comentarista da Rádio CBN e hoje de manhã, né, eu estava organizando um material também para a próxima semana e eu peguei uma frase, Pondé, que eu não conhecia, do Stanislav Grzlek, que é um cara, né, da Europa Oriental, que diz o seguinte: já notou que a tampa de um caixão, ela só é enfeitada para o lado de fora? Isto é, o usuário não tem nada para enfeitar. A tampa de um caixão de defunto só tem enfeite pelo lado de fora. Não precisa do lado de dentro. O que eu quero dizer com isso? A possibilidade de contemplar, de fruir, só cessa com a morte. Então, mesmo em meio, né, àquilo que é o horror, a felicidade não se ausenta de um modo exclusivo, direto, perene. Eu não quero fingir que sempre é possível ser feliz, mas é sempre possível não ser infeliz o tempo todo por todas as coisas. É claro que é diferente, né, a condição de vida que alguém como eu tenha em relação a algumas outras condições, mas isso não significa que eu sou mais feliz. Aliás, no Rio de Janeiro, uma das coisas que a classe média e a burguesia tem como imaginário, você da Rocinha sabe disso, é da festa na laje. De que todo mundo é feliz na laje. E que então, se você tiver a feijoada do sabadão na laje, vai ser bom demais. Então, a madame que quer sair na escola de samba, desde que ela possa participar também, né, daquele grupo que faz na laje. Né? Rico tem vernissage, pobre tem batelagem. Né? Vai bater laje junto, vai arrumar as coisas e tal. Eu acho que há uma certa romantização, né, nessa condição. Não é o lugar que marca. Ele pode favorecer, né, uma vida que seja menos horrorosa, mas ele não cria felicidade. Eu adiciono para você uma pergunta. Então, e felicidade também seria um antídoto para quem vive nessas condições? Das condições de sofrimento material, que sim, você está falando. Olha, eu tendo a achar que condições de muita carência material complicam um pouco, né? Duas coisas assim. Primeiro, seguindo o raciocínio do Cortella, tem um psiquiatra judeu que sobreviveu a Auschwitz, chamado Viktor Frankl, que ele conhece, que ele, quando escreve sobre o período em que ele esteve em Auschwitz, como exemplo assim máximo do esmagamento da experiência de vida,
ele dizia que as pessoas que conseguiram sobreviver melhor são aquelas que encontravam sentido nas pequenas coisas do dia a dia. E ele cita exemplos: varrer o galpão, tirar os mortos que morreram na cama, costurar roupa, fazer companhia para alguém que estava morrendo. Ele dizia que essas pessoas conseguiram atravessar o esmagamento da vida no campo de concentração melhor do que aquelas que ficavam sem se ocupar concretamente com as coisas. Eu acho que isso, inclusive, virou terapia. Ele criou é um psiquiatra. Já veio ao Brasil, Viktor Frankl e tal. Eu acho que essa é o sentido no centro da teoria da terapia. Eu acho que você pode encontrar sentido na vida. Você pode, seguindo ainda o Cortella, tem muita madame que fala da empregada: olha só, ela é tão feliz e ela é tão pobre, eu tenho tudo e estou nessa desgraça o tempo inteiro. Mas com isso eu não estou querendo dizer que não existe uma variável fundamental na precariedade material. Acho que isso complica em grande medida. Recentemente eu conversava com uma pessoa que pela primeira vez fez uso de médico particular e não SUS, e ela estava numa felicidade. Eu nunca imaginei que fosse tão diferente o atendimento no SUS e o atendimento médico particular. Para dar um exemplo concreto, e ela falou assim: olha, dinheiro traz felicidade mesmo. Então, eu acho que existe uma pluralidade de experiências, né? Uma outra coisa, assim, me parece que... Tem que trocar. Obrigado. Eu acho que existem algumas coisas do tipo em que a experiência da felicidade pode aparecer se você sente que há uma coerência na sua vida, mesmo que essa coerência varie de nível social, do que você é capaz de fazer, do modo como as pessoas agem à sua volta, se você sente uma razoável dose de liberdade, que você sente que você não é simplesmente objeto de forças. Nesse nível, se você está num ambiente onde é muito pobre, talvez você não sinta essa liberdade, ou ela seja muito reduzida. A possibilidade de imaginar uma outra vida é fundamental para você ter uma razoável felicidade. Se você está num ambiente de extrema carência, talvez seja difícil você imaginar a possibilidade de uma outra vida. E aqui o nível de afeto, né? A gente tem, que os ingleses chamam de moral affection, quer dizer, a gente tem uma faculdade de ser afetado afetivamente pelas coisas que estão à sua volta. A redundância de propósito. E a última coisa que eu diria é o seguinte: eu já trabalhei e trabalho em análise de comportamento estratégico em publicidade. O trabalho do publicitário é saber o que você vai querer daqui a 2 anos e você não sabe. Porque quando chegar lá, quando você chegar daqui a 2 anos, ele já sabia e o produto já está empacotado para o que você quer. E nesse trabalho, na época que tinha muito comparativo entre classe A e C no Brasil, havia algumas características interessantes. Primeiro, a classe A, jovens, sofrem com a sensação de que tudo que os pais fizeram, ele não vai conseguir repetir. Porque os pais colocaram uma barra tão alta de sucesso na vida que eles vão estar sempre aquém. Então, esses meninos e meninas, eles sofrem com a sensação de que eles sempre serão irrelevantes. Então, eles migram para áreas que não sejam financeiramente avaliadas. Por quê? Porque na área financeiramente avaliada, eles vão conseguir empatar com a mãe e o pai. Já na classe C, era diferente. O mal-estar surgia do fato de eles estarem melhor que os pais. Escreviam português melhor, falavam melhor, estavam estudando inglês, tinham amigos de classe social mais alta, ganhavam mais do que o pai e a mãe, levavam o pai e a mãe para comprar computadores. Então, você vê claramente que existem aqui, no caso, o objeto era insatisfação, não era satisfação. Então, eu acho que o corte econômico faz muita diferença, sim. E você falar de felicidade, dependendo do público onde você está discutindo, ou para onde você está discutindo, acho que tem um impacto distinto. Agora, eu entendo que, independente de onde você morar ou do ambiente que você vier, você, para ter uma razoável experiência de felicidade, depende de você conseguir imaginar onde você vai chegar. E, recentemente, um amigo meu que tem uma empresa, que tem estagiários, ele falava: eu não aguento mais dar estágio para esses riquinhos. Isso em São Paulo, né?
E aí ele usou uma expressão geográfica que é um clichê em São Paulo, mas que quem é de São Paulo, você morou lá, você vai entender. Eu não aguento mais dar estágio para esses riquinhos da Zona Oeste. Agora eu só quero gente que venha da Zona Leste. Por quê? No sentido de quem vem da Zona Leste é mais resiliente, valoriza mais as coisas, é mais seguro, e os riquinhos da Zona Oeste, a qualquer momento, têm um surto de depressão e resolvem não voltar para o estágio. Vamos a 4 perguntas da plateia. Vamos aqui, vamos lá. Me ajudem. Vamos aqui, vai lá, vamos lá na ponta. Aqui aonde? Aqui, como tá falando? Aqui? Estão falando aqui no canto, ó. Vamos aqui também. Então vamos lá. Tentar fazer 5, eu quero ver vocês responder. De 5? Não temos tempo, mas vamos lá. Tentar no máximo 4, rapidinhas. Vamos lá. Pondé Encarnal, meu nome é Xande, eu sou um grande fã de vocês, estou aqui. Queria fazer uma pergunta sobre ciência e felicidade. A nossa geração moderna colocou muita crença na ciência. A ciência fracassou no sentido de oferecer felicidade, e ela até tentou fazer isso, até com umas cápsulas de felicidade. Até que ponto isso, e o Bauman vai falar muito disso também, é um pensador que me é muito caro, de que a ciência fracassou e não conseguiu oferecer felicidade também. Ofereceu longevidade, ofereceu melhor condição de vida, mas fracassou no sistema da felicidade. E também, se o capitalismo também é um dos culpados pela nossa insatisfação geral, é até o caso da epidemia da depressão. Muito obrigado. Obrigado. Próxima tá... Vamos aqui? Boa noite, viemos lá do Maranhão para poder prestigiar vocês aqui, somos de uma rede pública. Enfim, minha pergunta vai no sentido da importância da literatura da periferia para vocês, porque nessa tarde, nesse mesmo dia, estava tendo FLUP aqui, que é uma literatura de poesia marginal. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a literatura marginal na periferia e a correlação com a resiliência. Aqui. Estamos aqui, né? Boa noite a todos. Assim, eu vou tentar ser bem rápido na minha questão. Tem uma frase, né? Não sei se posso chamar de meme na internet, que uma vez eu ouvi, que até vocês comentaram superficialmente no início da palestra, que as pessoas perguntam se você já casou, se você já se formou, se você já teve filhos, mas ninguém pergunta se você é feliz. E aí, uma vez eu compartilhei isso, que eu achei muito interessante, e um amigo meu perguntou, você é feliz? E eu tive certa dificuldade de responder. Mas só que depois eu fiquei remoendo essa questão e eu percebi que se a pessoa pergunta para mim, eu acredito que muitos aqui estão na mesma situação. Você é infeliz? É mais fácil você dizer que não. Mas quando você pergunta, você é feliz? Você também fala não. E parece que existe um entrelugar, sabe? Você olha assim e parece que a felicidade está passando por cima de você, a infelicidade está embaixo e você está numa zona neutra, digamos assim. E aí eu gostaria que os senhores pudessem falar um pouco sobre essa zona neutra, se ela é perigosa, se ela é ruim, entendeu? Se ela faz mal, de certa forma, questão tanto psicológica quanto emocional mesmo. E se existe, né, uma explicação para essa zona neutra, onde você não sabe definir o que você sente, aonde você está de fato. A gente tem agora lá na ponta. Olá, boa tarde. Me chamo Gabriel. Eu vejo que, principalmente na juventude, há uma questão perdão. Há uma grande questão que é procurar essa depressão pela carência. Como ela acaba indo atrás da depressão para chamar atenção. Eu sou depressivo, eu sei qual é a dificuldade e eu acompanho isso há muito tempo. Muitos amigos acabam, por falta de carinho, falta de atenção, para chamar a atenção, falar, eu sou depressivo, eu preciso de ajuda.
mas às vezes é só essa carência. É só uma tristeza que acaba acontecendo. Eu vejo que, por meio de todos esses pensamentos, eu gostaria de saber se vocês já pensaram em alguma solução para a questão da falta de felicidade, a falta de vitalidade, como Cortella disse. Muito obrigado. Então vamos lá. Ciência e felicidade, a importância da literatura marginal como forma de resiliência, a negação à zona neutra da felicidade e agora uma solução ao que chamamos de a procura da depressão. Quem começa? Ciência e felicidade não conseguem uma ponte, porque ciência lida com natureza e a felicidade é antinatural, né? Ela está fora do circuito da natureza. O que a ciência consegue é produzir euforia, ela consegue produzir uma alegria exagerada, como o álcool faz, ou alguns fármacos, ou drogas ilegais. Mas a ciência, ela não tem nenhuma intimidade com esse tipo de sentimento, porque ele está ligado a coisas que, no meu entender, ultrapassam, né, o território do que é o mundo da materialidade. A poesia marginal, ela é muito assemelhada à filosofia. A filosofia sempre foi colocada como marginal. Filósofos somos pops nos últimos 5 anos. Até algum tempo a gente estaria preso. E talvez estejamos de novo. Certo? Por isso, é algo que não é estranho. A ideia daquilo que produz sentido para a vida. A filosofia é uma resistência e a poesia, né, que também é colocada às vezes como marginal, leva a essa mesma possibilidade, a essa mesma condição. Você levantava, onde está? Sumiu? Estava fazendo a pergunta. Ah, sim. Você levantava esse entretempo. Se alguém me pergunta, Cortella, você é feliz? Eu digo, às vezes. Se é infeliz, às vezes. Eu não sou feliz o tempo todo e nem infeliz o tempo todo. Aliás, como eu disse antes, ser feliz o tempo todo é uma forma de idiotia. E ser infeliz o tempo todo é uma forma de covardia. Tem, nesse sentido, às vezes. Né? Nem tanto e nem sem. E nesse sentido, a felicidade, no meu entender, ela é muito mais marca de uma vida que é montanha-russa do que de carrossel. Já entrou num carrossel, tem gente que tem vida carrossel. Você vai, aquele cavalinho que sobe e desce, aquela coisa monótona. Vida é carrossel, vai lá pro alto, desaba outra vez. Então, no meu, não tem tanto esse entremeio. Eu só conheço uma maneira de lidar com a temática, né, que é um estudo mais profundo sobre esse tema. Eu sempre recomendo a leitura de um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, de uma pessoa que teve e tem depressão, que é um jornalista norte-americano, que já ganhou o Pulitzer 2 vezes, chamado Andrew Solomon. Andrew Solomon, chama-se O Demônio do Meio-Dia. No dia que você lê-lo, vai, se você não leu ainda, vai ajudar a entender um pouco, a separar o que de fato é mera tristeza ou desculpa do que é algo que é grave, que marca, que fere, que de fato adoece, né, uma pessoa. E por isso, acho que a literatura, às vezes, tal como Jesus, ela salva. Sobre ciência e felicidade, de fato, o objetivo, se a gente pega filósofo que pensou nisso lá, Francis Bacon, da virada do 16 para o 17, o objetivo da ciência era controlar a natureza para produzir o melhor uso dela. Eu acho que isso está relacionado à felicidade. Veja bem, como eu disse no começo, eu não acho que tem fórmula, entendeu? Acho que quanto mais a gente se pergunta sobre felicidade, mais problemas a gente encontra, né? Eu acredito que se você vai fazer um exame médico e descobre que tem um problema médico, e você vai e trata esse problema médico, e o médico diz para você, então, você está zerado, você fica feliz.
Não é a ciência e o seu entendimento de mundo que vai lhe dar felicidade, mas é a possibilidade da aplicação de conhecimento científico aliviando o seu sofrimento que vai produzir em você uma sensação do tipo: agora eu posso me dedicar àquele projeto, agora eu vou chegar onde eu quero ir, eu vou fazer um plano de viajar, antes eu não estava fazendo, agora eu vou fazer porque eu já fiz o tratamento e agora eu tenho uma razoável certeza médica de que eu estou zerado. Então, acho que a ciência, ela tangencia o tema do bem-estar, da percepção de que há futuro, de que há horizonte. Por exemplo, você consegue viver 60, 70, 80 anos com mais qualidade biológica de vida. Então, eu entendo que os avanços científicos, principalmente na área da medicina, assim como os avanços científicos nos aviões, na rapidez. Hoje, o voo que eu vinha de Florianópolis, eu estava em Florianópolis no evento, eu moro em São Paulo, aliás, seu filho estava no avião. Ele falou: sou filho do Cortella, para mim. Então, assim, nesse avião tinha um órgão para transplante aqui no Rio. Estava vindo de Florianópolis. Foi o primeiro a sair do avião. Por isso eu era o segundo ou terceiro, escutei a comissária falando: olha, nós temos órgão transplantado, ele tem que sair primeiro do avião. Isso é ciência. Agora, é claro que a ciência, como visão de mundo, como concepção de mundo, produz monstros. Auschwitz era científico. Bomba atômica também era científica. É essa ambivalência que nos enche o saco. Porque a gente queria que o mundo parasse de ser ambivalente. A gente queria que o mundo fosse um mundo onde a gente colocasse os marcos assim, e aqui vai acabar a ambivalência. E quando eu digo das pessoas que se acham bonzinhas, é porque eu já conheci muita gente que se acha bonzinho e faz discurso bom, e é uma peste no ambiente que trabalha. Então eu fico muito desconfiado disso, certo? Sabe aquele tipo de gente que ama a humanidade, detesta seu semelhante. Então acho que a relação é uma relação de tangenciamento, e quanto ao capitalismo, eu não tenho dúvida que o capitalismo produz. Hoje eu estava conversando com o Clóvis, eu encontrei com ele no hotel, o Clóvis estava falando: olha, eu estou usando uma frase sua, frase minha, nas minhas palestras, que é o seguinte: empresário e CEO do mundo corporativo não pode ficar deprimido. Deprimido é coisa de filósofo, psiquiatra. Eu já falei isso várias vezes e o Clóvis falou: agora eu estou repetindo que essa ideia é muito boa. Acho que há um imperativo de atividade, de resultado da sociedade capitalista, que por sua vez produz riqueza, produz conhecimento, produz medicina. A gente não conhece outra, mas ao mesmo tempo produz isso. Você vai no mundo corporativo, você vê que tem um monte de gente lá, esmagado, infeliz, mas tem que trabalhar e está ali. E tem gente mentindo para elas, dizendo que elas são lindas, por exemplo, certo? Então, acho que essa ambivalência é constitutiva. Com relação ao enter, felicidade e infelicidade, eu acho o seguinte: eu não lembro que ninguém, talvez alguém tenha perguntado para mim se eu sou feliz alguma vez na vida. Eu não lembro de não é uma pergunta muito comum. Se você fizer para uma pessoa no elevador, para o teu vizinho, um dia de manhã, você é feliz, ele vai no síndico e vai dizer: chame a ambulância, deve ter alguém com problema no 5º andar, sei lá. E fica perguntando para as pessoas se ela é feliz. É uma pergunta bastante íntima, e o pior é se o outro resolver te responder, né? Então, eu sou, mas então, quando eu tinha 10 anos... Então, eu acho que é o tipo de pergunta que ela é complicada mesmo. Talvez as pessoas não façam normalmente, porque quando elas fazem, elas geram um mal-estar no outro. Então, perguntar para alguém se ela é feliz, talvez deixe a outra pessoa infeliz por alguns momentos. E quando você diz: não, eu não sou, e você está entre uma posição e outra, porque eu acho, como diz o Cortella, a vida acontece aí mesmo. Ela acontece, hoje você está um pouco melhor, aí você acorda de manhã e você pensa em uma série de coisas que você tem que fazer. Eu acredito que a sociedade contemporânea, ela pressiona a gente, vamos à depressão, ela pressiona a gente mesmo, ela põe a barra muito alta. Você tem que produzir, dar resultado, você tem que ser senhor dos seus sentimentos, você tem que ser uma pessoa legal, você tem que ter dinheiro. Eu não sei não, eu acho que isso deve deixar muita gente desesperada mesmo. É muita tarefa para uma pessoa só, né? Então, esse livro que o Cortella falou, de fato, é um grande livro, né? Mas além da literatura, eu acho que alguém que sofre de depressão, ela tem que se tratar.
né? E eu concordo com você, eu acho que tem muita gente que, às vezes, a depressão parece angariar afetos. Mas a verdade, na verdade, no meio onde se vive, se você ficar deprimido o tempo inteiro procurando afetos, as pessoas vão ficar de saco cheio de você. E aí vai ser pior, porque você vai se afundar sozinho. Porque ninguém suporta alguém o tempo inteiro do lado querendo afeto. Todo mundo precisa de afeto. O afeto é de mão dupla, vai e volta. E se você gruda numa pessoa como sanguessuga, querendo que ela te deixe feliz, ela vai sair fora, provavelmente. Então, eu acho que a terapia ajuda. Com relação à literatura de periferia, como resiliência, eu não tenho nem dúvida disso. Literatura, arte, né? Se você está conseguindo produzir literatura, a literatura ajuda você a dar nome às coisas, ajuda você a organizar a sua vida, ajuda você a entender o que você gosta e o que você não gosta. Então, acho que literatura de periferia ou arte de periferia é uma das formas de você ser feliz na periferia. Para terminar, nós, os jovens, somos bem ansiosos. Somos aqueles que temos mais tempo e temos mais pressa. De certa forma, pensar algo a longo prazo não existe. E talvez só em momentos de desespero ou na velhice. E envelhecer é revolucionário. E eu acho que depois dessa conversa sobre felicidade, ser feliz, de certa forma, também é algo revolucionário. Eu queria que agora a gente terminasse os dois rapidamente, um minutinho, assim, uma mensagem aos jovens sobre ser feliz. O Nelson Rodrigues, aqui no Rio de Janeiro, certa feita, ele conta sempre, perguntaram para ele o que você teria a dizer aos jovens. E quem conhece o Nelson Rodrigues sabe a resposta. Envelheça. Né? Mas, assim, sem citar o Nelson tão diretamente, que, aliás, dizia que todo desejo é triste, o Nelson contava que, quando ele ia para São Paulo, ele voltava, ninguém sabe se ele jamais foi, porque o Nelson inventava história. Ele parava e ficava olhando para um mar em Copacabana para voltar ao normal. E ele dizia que não existe maior solidão do que almoçar com um paulista. Porque o paulista é focado, está pensando em trabalho o tempo inteiro, né? Eu diria o seguinte, é muito interessante pensar que os jovens são aqueles que têm pressa e que os mais velhos não teriam, justamente quando os jovens têm mais tempo e os mais velhos têm menos tempo, né? Então, a ideia de que o mais velho tem menos pressa, aqueles que têm menos pressa, eu acho que advém de vários fatores. Da condição de vida que ele construiu e também da experiência de vida que ele teve. Que experiência de vida dele é essa que faz com que ele saiba que não adianta ficar correndo o tempo inteiro? Eu acho que os jovens de hoje são excessivamente ansiosos, excessivamente apressados, isso é descrito em pesquisa, e estão sempre querendo, aos 30 anos, conseguir isso, aos 35 conseguir isso. Então, se eu tivesse que dizer para um jovem hoje alguma coisa, eu não acho que dá para dar fórmula nenhuma, mas eu diria com certeza, primeiro, lembre que existem pessoas no mundo que entendem do mundo muito mais do que você. Você acabou de chegar, né? E como você acabou de chegar, você conhece menos. O fato de você saber melhor mexer no iPhone, ou no Samsung, ou no Motorola, não significa que você sabe mais alguma coisa do que isso. Então, um conselho, será, mas uma coisa que eu diria seguramente é, vá com calma e, antes de tudo, procure para ver se tem alguém perto de você que conhece as coisas mais do que você. Ou seja, no final das contas, eu repito o Nelson, envelheçam. Portela. Nelson Rodrigues é pernambucano, recifense como Pondé, né? Viveu aqui no Rio, coisa boa. Eu sempre lembro que aquilo que talvez cada um e cada uma de nós tem que ter mais é algo especial, que é a capacidade de não perder a capacidade de se espantar, de ainda se surpreender com as coisas, com o abraço dado, com o conhecimento tido, com a possibilidade da música que ainda não viu, do projeto que quer entrar. Não perder essa capacidade, não achar tudo óbvio, não chegar no lugar e achar tudo óbvio. Eu vivi uma situação, eu vou relatá-la para concluir. Antônio, um neto meu de 4 anos de idade, na semana retrasada, eu liguei para a mãe dele em Florianópolis
Onde você está aqui não é filha do Pedro, que você encontrou. E aí ela não podia atender na hora porque ela estava dirigindo. E depois de uns 10 minutos, ela parou o carro e me ligou. Antes dela me ligar, ela colocou no Viva Voz e avisou aos filhos: vocês, por favor, fiquem quietos um pouquinho que eu vou falar com o vovô. E aí, quando ela me ligou, ela atendeu, eu falei, alô? Ela disse, oi, pai. O Antônio, aos 4 anos de idade, gritou ao fundo, meu avô é teu pai? Ela falou, é. E ele falou, meu avô é teu pai? Olha que coisa maravilhosa. Ele achou que eram 2 entidades. Esse tipo de espanto aos 4 tem que acontecer aos 30, tem que acontecer aos 70. É quando a vida surpreende, mexe com você e te dá, de repente, uma balançada. E isso tem que ir até o final. Porque, do contrário, para quê? Vai começar a vida a ficar na coluna do apesar de. E ela tem que ficar no por causa. Valeu a pena. A vocês dois, o meu carinho e admiração. A quem passou por aqui e permaneceu, muito obrigado. Lembrando, Cortella e Pondé vão autografar o livro. Quem quiser, saída pelo lado direito, aqui na nossa frente. É na isso arena aí. mesmo. Quem gostou, bate palma!